Bom dia e a paz do Senhor para todos. Mais um dia, hoje é 7 no calendário do mês. Estamos aqui, copo com água, a Bíblia, a palavra, falando do Evangelho, pregando a palavra do mês de dezembro, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que fala sobre Paulo e fazendo o mandato de Deus, fazendo a ordenança de Deus. E Paulo foi um homem que foi separado por Deus, escolhido. Assim Deus tem muitos por aí. Assim também como eu me sinto escolhido por Deus, porque eu comecei a analisar a minha vida um tempo aí. Antes eu era contra o Evangelho. Uma coisa muito simples. Eu, quando tinha 14 anos de idade, eu comecei a ler a Bíblia com a minha mãe. E aí comecei a viver, Porque quando você lê a Bíblia, você vê realmente como é que é, Que o Espírito Santo de Deus vai abrir na mente da gente. Mas quando chegava na parte lá que falava de dízimo, misericórdia. Não. Por quê? Porque o meu coração estava como aquele jovem que perguntou para Jesus que era preciso para herdar o reino de Deus. Todas as outras coisas eu concordava. Falava, não, isso aí eu não faço, mas está certo, tem que fazer. Eu reconhecia que estava errado, mas tinha que. Mas quando falava a parte do dinheiro, mexer no bolso de Zé, aquele jovem lá, ele, mesma coisa. Jesus falou, conhece os mandamentos? Ele falou, eu tenho feito isso desde quando eu era criança. Jesus falou, tá faltando uma coisa. O cara era rico. Vai lá, vende tudo que você tem, reparte com os pobres e vem e siga-me. Analisando essa passagem aí, será que Jesus está querendo que você faça isso mesmo? Será que Jesus queria que aquele jovem fizesse isso mesmo? Não, é porque Deus nos conhece por dentro, irmão. Deus conhece todos os nossos sentimentos. Deus sabe de tudo. Então Deus dá certas, vamos dizer assim, certas provas para nós, que é para ver se a gente passa. Eu não passei nessa prova aí. Aquele jovem lá também não passou. Porque ele começou a ficar triste, ele começou a pensar, eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tanta coisa, e de repente ele está mandando eu vender tudo e dar para os pobres. E ficar sem nada, porque quando eu dividir tudo que eu tenho, quer dizer, fico sem nada. Aí ele se entristeceu. E os discípulos vão lá e perguntam, Senhor, e aí, quem é que pode se salvar? Existe alguém na face dessa terra que, por espontânea vontade assim, ele vai... Porque o recurso financeiro que nós conhecemos, um bicho chamado dinheiro, rapaz, você não tem dinheiro, você nessa vida aqui, você, tudo é dinheiro. Mas Jesus vai lá e diz para os discípulos, o que é impossível para o homem é possível a Deus. Quando eu cheguei nessa passagem, quando eu li, eu não entendi. Mas aí com o tempo faz com que a gente vá entendendo as coisas de Deus. É o próprio Deus, irmão. O próprio Deus é que quebra esta coisa que tem dentro da gente. E foi quebrado no meu coração esta coisa. E hoje já não tenho mais aquele
aquele pensamento de antes. Ah, porque você é pastor, irmão Zé. Não, não é não. Porque eu também não sou pastor. O povo é que me chama de pastor. Aí eles me chamam de pastor e eu exerço a função de pastor. Que gosto de pregar o evangelho. Gosto de fazer a obra de Deus. Eu nunca fiz teologia, nunca entrei, não. Não vem com essa de, você tem. Eu tenho a documentação da casa do trabalho. Tenho que me apresentar como pastor. E é porque, através da palavra, você vai lendo a palavra. E lá em Jeremias, diz assim: a minha palavra, Jesus dizendo, é como um martelo que esmiuça a penha. Você já viu um martelo quebrando uma pedra? Assim era o meu coração. Talvez assim seja o teu coração. Mas a palavra vai quebrando de pouco a pouco. E aí quando você vê, rapaz, eu é que era um tolo por não obedecer a Deus, às Escrituras. Que as Escrituras diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e dela derramar uma grande bonança, e por causa de vós repreenderei o devorador. Quando eu li isso aí também, é que eu fui entender. Isso aí é para quem crê, viu, irmão? Se você não crê, não devolva o seu dízimo, não. Fique com ele. Pague suas dívidas. Mas aí, você também lê direitinho. E você vai ver que Deus é assim. Ele estende a mão, ele continua com a mão estendida. E ele diz: aquele que agarra na minha mão, força eu tenho para puxar você do buraco. Agora, aquele que não agarrar a minha mão, posso fazer nada por ele. É isso que essa palavra diz. Então, fique com essa palavra neste dia. Eu poderia aqui trazer uma outra palavra, mas foi isso que Deus deu. Eu quero dizer para você que 22, 23, 24, Casa de Oração Jesus Te Ama, vai haver batismo. Se você tem o desejo de se batizar, concretizar aquilo que Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, a oportunidade é essa. O pastor que vai estar realizando o batismo, pastor Joaquim, e a esposa dele chama-se Adriana. Nesses 3 dias, vai lá na casa de oração, converse com ele. E ele vai estar te orientando. Há também te dizer que 10 horas da noite eu vou estar falando um pouco no Face, né? Esse tal de Face aí, ó, uma tal de uma voz do Baragandi. E depois da meia-noite eu vou estar fazendo uma oração. Virou às 12 horas da noite, aqui no horário aqui eu vou estar lá para 1 hora da manhã, tá fazendo uma oração. Compartilhe. E até amanhã às 7 horas, se Deus assim permitir. Amém? Só um bocadinho.